Tem muita gente que estava me perguntando ainda a respeito da atuação do massoterapeuta em relação à certificação e o termo massagista massoterapeuta. Eu já falei várias vezes aqui para vocês, né? Existe um projeto de lei que está tramitando no Senado, mas como a gente está vivendo a pandemia, vários projetos estão todos parados lá no Senado, principalmente esses outros que geram custos, né? Então, existe sim alguma regulamentação muito antiga, desatualizada, tanto que as pessoas, se for seguir a regra, precisam registrar todos os certificados na vigilância sanitária, mas isso não acontece, mesmo que também, se você for perguntar hoje para a vigilância, eles nem vão saber o que é isso, tá? Tem muitas que não sabem, por isso que o que vai ser definido a partir deste projeto de lei é o que vai ser implementado posteriormente. Mas até isso acontecer, né, muita coisa pode alterar nesse percurso, tá? Inclusive, assim, por exemplo, até lá, se você trabalha com massagem e quiser se considerar um massoterapeuta, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. E, aliás, eu até recomendo que vocês se considerem massoterapeutas. Por quê? Principalmente se for do sexo feminino, por causa da questão da imagem negativa que tem o termo massagista, né? Então, principalmente para a mulher. Pode ser besteira, lógico, no meio sério, no meio de pessoas educadas, de cultura, isso não tem nada a ver. É aquilo que eu estava falando no Japão, né? Lá existe um preconceito ao contrário do Brasil, por exemplo. Então, se você é mulher, as pessoas não querem fazer massagem com você. Por quê? Porque eles consideram você uma pessoa fraca para fazer massagem. Isso vem mudando lá também, né? O mundo globalizado vem mudando, né? E isso vai fazer muita diferença com o tempo. Mas, por enquanto, né, no Brasil, a gente prefere que as pessoas usem o termo massoterapeuta, tá ok? E uma ideia que eu tive de tema hoje, e é uma ideia que a gente vem trabalhando em termos de conteúdo para vocês, é a questão das estratégias, tá? Para que a gente consiga evoluir na carreira da massoterapia, tá? Nesse sentido, a primeira fase que a gente tem de um futuro profissional massoterapeuta é o quê? É a fase de formação. E eu verifiquei no nosso workshop Massoterapeuta de Sucesso, que tem muita gente que me acompanha, que me segue, que ainda está na fase de formação e fase iniciante, tá? Fase de formação e fase iniciante. Quem está aqui comigo na live agora, tem 14 pessoas, escrevam para mim aqui se vocês estão na fase de formação, fase iniciante, se vocês estão na fase júnior, sênior, que fase da carreira vocês estão? Vocês já atendem, né? Então, na fase de formação, aquela que ainda está estudando. A fase iniciante, que encerrou a parte de estudos e vai começar, e quer começar a atender. A fase júnior é aquela que já passou da fase iniciante, já atende mais de 3, 4 clientes por dia. Por semana, por semana, né? E tem também aquela fase já sênior, mais avançada, que você já tem uma clientela. E eu acredito que as pessoas que vivem de massoterapia, elas precisam chegar ali na fase sênior, né? Porque na fase júnior ainda é muito instável. Então, como foco, assim, vocês precisam passar dessa fase intermediária e chegar na fase avançada. Quando você chega na fase avançada, é que você começa efetivamente a viver de massoterapia, tá? E aí, quando você chega na fase sensei, por exemplo, tá?
aí você já começa a estar no nível mais superior. Legal. Eu vi aqui, ó, a maioria ainda é na fase... A Thaís falou na fase de formação, a Catarina na fase de formação, a Catinha na fase iniciante, o Lenon também, o Rodrigues também. Legal. A Bianca também está na fase iniciante. E tem a Fer Calvac que está que tá na fase júnior. Bacana. Essa fase júnior é bem complexa, né? Porque você tem clientes, você tem atendimento, mas você ainda não consegue ali. A Valéria na fase de formação nos estudos, a Viviane também, a Valéria da nossa turma 1, a Viviane da nossa turma 2, bacana. Bom, então vamos começar assim essa série de lives agora, trabalhando essas transições. Como a gente tem, eu tenho dados ali do workshop de que muita gente ainda está na fase de formação e fase iniciante, e essas duas fases meio que se confundem, você precisa ter basicamente as mesmas estratégias. A gente já programou alguns conteúdos para colocar lá no YouTube, para que vocês consigam ter estratégias, né? Ter dicas do que fazer nessa fase. Então, vamos começar hoje, né? Falando um pouquinho com vocês de dicas, estratégias para conseguir ter sucesso na carreira. Na carreira, a gente está falando aqui na carreira do massoterapeuta. Então, quando você está na fase de formação, o que você tem que fazer, para conseguir passar da fase de formação para a fase iniciante. Semana que vem, vamos falar da fase iniciante para a fase júnior. Depois, na outra semana, da fase júnior para a fase sênior. E depois da fase sênior para a fase sensei, tá? Então, a gente está já definido esse tema da série de como evoluir na carreira da massoterapia, de como você sair de cada fase, tá? O que você tem que fazer. Lógico que não é algo assim, receita de bolo, né? Nunca é fácil, mas pelo menos a minha ideia é conseguir dar um norte ali para você, tá? Conseguir dar um norte, tá bom? No sentido de o que você precisa fazer. Às vezes as pessoas estão perdidas, ou às vezes as pessoas têm muita ideia, mas não tem confiança. A autoconfiança é que falta neste momento para que você consiga dar aquele start. E outra coisa é a proatividade, né? Então a gente precisa ser proativo, E na fase de formação, quando a gente está ali querendo começar, é muito diferente, antes contextualizando essa fase, é muito diferente aquela pessoa que é nova que eu digo, tá, né, com 20 até 30 anos, eu acho que é considerado uma pessoa nova, né? Ou 18 anos, que seja, tá? Então, vai decidir ali um curso, vai fazer o vestibular, quer fazer faculdade e tudo mais, tá? E vai ter que tomar uma decisão de que profissão quer seguir. Então, essa pessoa que está ali começando, né, a fase de responsabilidade, né, vai entrar na maioridade, então ela tem que decidir um curso. Eu, particularmente, acho que 18 anos é muito novo, é uma idade muito nova para a gente decidir o que a gente quer ser. Porém, né, muita gente hoje, essa geração nova é muito diferente da minha, né, e que eu sou de 78 e a gente percebe que as coisas mudaram muito, evoluíram demais. Eu vejo pelos meus filhos de 2 aninhos e de 1 aninho, tem 10 meses, na verdade vai fazer 11 meses, eles são muito mais inteligentes do que eu era na época. Então, isso tudo a gente tem que analisar, né? Mas na minha época, por exemplo, no primeiro ano de faculdade, a gente percebeu que 20% das pessoas não queriam estar ali na faculdade, por exemplo. E eram pessoas muito novas. E não tinham certeza, tanto que esse mesmo percentual, em torno de 20%, logo quando se formam, já não atuam mais na área
que fez o curso de faculdade, né? Então, no meu caso, foi fisioterapia. Então, 20% da minha turma já não atuavam. De 60, 12 pessoas, logo que se formaram, já desistiram da profissão de fisioterapeuta. Já estavam fazendo outra coisa, concurso público, trabalhando em outra área, fazendo outro curso, sabe? Então, isso, assim, de imediato, pós um ano, isso aumentou mais 20%. Então, isso você mostra como que as pessoas realmente, às vezes, têm essa dificuldade de tomada de decisão, principalmente quando a gente é jovem. Porém, né, quando a pessoa realmente quer aquilo, nessa idade é muito mais fácil você começar. Porque você só tem que partir para frente, estudar, começar a aplicar, botar em prática. Tá? Então esse é um caminho, teoricamente, um caminho natural para aquela pessoa que quer entrar na massoterapia. Agora, a maioria das pessoas que deseja ser massoterapeuta, né? Elas vêm de outras formações. Então, aquela pessoa que está insatisfeita no trabalho, né, que sempre fez aquela massagem em casa nos parentes e familiares, e as pessoas referem, falam que a pessoa tem uma mão boa, que consegue aliviar ali uma dor, né, um torcicolo, uma contratura. Então, para essas pessoas acaba sendo mais difícil. Por quê? Porque muitas vezes elas têm lá uma carreira, e essa carreira tem uma renda, e essa renda sustenta a família, né? Ou prioridades, né? Então isso acaba dificultando. Mas quando você está na fase de formação, independente dessa fase, de que lado você se encontra, se você já é mais velho, se você é a pessoa mais madura, e você realmente tem uma paixão pela massoterapia, você tem que partir para cima, né? Quando você é mais novo, às vezes você pode cometer erros. E isso é normal, né? Faz parte ali do processo de amadurecimento. Mas quando você já passou por vários processos e chegou à conclusão de que a sua paixão é a massoterapia, porque você quer ajudar as pessoas, porque você gosta de fazer isso, tá? Então, aí você tem que parar para pensar um pouquinho, fazer aquele planejamento mínimo. Quando eu falo assim planejamento, as pessoas acham que eu sou uma pessoa muito organizada, que eu planejo o que eu quero fazer. Lógico, eu tenho muitos sonhos, mas como eu sou uma pessoa muito otimista, muito positiva, sabe? Eu falo, não, vamos fazer isso que vai dar certo. Não, legal, vamos fazer isso, vamos. E aí, como eu topo tudo que as pessoas ajudam, querem fazer, sabe? Às vezes a gente acaba até se desorganizando, perdendo o controle um pouquinho, trabalhando demais. E como a gente atua nessa área que busca, que tem como objetivo promover qualidade de vida, se a gente não para, tá? Se a gente não é exemplo, as pessoas vão perder valor em você, né? Você vai perder credibilidade. Então você precisa se controlar, você precisa também ser exemplo, tá? E um desses fatos agora foi o que aconteceu agora, né? Infelizmente, a demanda que estava me exigindo dos cursos online, das minhas atividades, do conteúdo, das lives que eu estou postando aqui para vocês, fizeram com que eu tivesse que diminuir significativamente a minha atividade fora desse conteúdo. Então, por exemplo, porque eu tenho a clínica, a XND Spa, onde eu atendo ainda os clientes, né? Tem aqui os conteúdos online que eu tenho que produzir, o curso que eu tenho que conduzir a turma, que hoje a gente está na turma 2, e tem as universidades, né? A faculdade, que eu dava aulas em 2 faculdades. Eu estou dando aula na Positivo e também na Universidade Norte do Paraná, na Unopar e na Anhanguera, no ensino à distância. E aí eu tive que tomar uma decisão e diminuir alguma dessas atividades extras, né? Eu adoro dar aula na faculdade, adoro os alunos, acho que tem vários aqui que foram meus alunos, né, no curso de estética e cosmética, de embelezamento, de estética e imagem pessoal, né, na Anhanguera, Então, é muito bacana isso, sabe? Eu tenho esse feedback muito positivo e que me motiva muito a continuar nesse aspecto. Então a gente tem que diminuir, sim, a atividade e tomar as decisões. Mas especificamente ali para quem está começando, tem que fazer o curso. Tem que fazer um curso.
como que eu vou escolher esse curso? Qual técnica? Eu acho que eu já falei isso para vocês também, mas vocês têm que escolher a técnica, a estratégia para escolher a técnica que você vai trabalhar. A principal é afinidade. É afinidade. E aí, como que eu sei qual técnica que eu tenho afinidade? Uma dica para você entender isso é pensar no público que você quer atingir. Porque muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas, certo? A gente quer ajudar as pessoas. Então, se eu quero ajudar as pessoas a aliviar o quê? Pode ser dor, pode ser estresse, pode ser qualidade de vida, pode ser emagrecimento, pode ser sono, pode ser N coisas. De acordo com esse objetivo, você vai buscar quais técnicas costumam dar mais efeito para isso. Entendeu? Bom dia, Tadeu. E isso é fundamental, porque se você não trabalha ali com algo que você tem afinidade, bom dia, Jorge, tudo bem? Se você não trabalha com algo que você tem afinidade, você vai acabar ficando desmotivado. Embora, né, eu sou suspeito para falar, porque e eu acho que a maioria das pessoas que entendem um pouquinho ou começam a pesquisar a área da massoterapia percebem que, né, a gente não precisa nunca viver só de uma técnica e com certeza a gente não vive só de uma técnica. Com o tempo a gente vai acumulando várias técnicas, vários recursos, não é mesmo? E isso ajuda, né, nos ajuda a ser um profissional melhor, ajuda a nos ser um profissional melhor. Bom dia, Márcia, bom dia, Ana, bacana, obrigado. Alves, qual que é o seu nome mesmo, por favor? É que quando vem assim no Instagram, que a gente acaba não entendendo. Inclusive, ó, para quem está ali na fase de formação iniciante, né, outra estratégia é já começar a escrever, a colocar ali o seu Instagram de uma forma que as pessoas consigam identificar você de uma maneira fácil. Então, tem que ser ali, ó, Jéssica, desculpa, eu lembro que eu já perguntei isso para você e eu acabei esquecendo. Tem que colocar o seu nome fácil ali, ó, Jéssica Massoterapeuta, tá? Ou seu nome Jéssica Alves, que seja, não sei se já tem, então Jéssica underline, Jéssica ponto, Jéssica arroba Alves, sabe? Alguma coisa nesse sentido para facilitar a encontrar. Não estou pegando você para Cristo não, tá? É só um exemplo, porque eu vi que às vezes a gente não consegue identificar a pessoa, né? A gente quer procurar a pessoa ali e não consegue identificar, tá? É só por isso. Então, às vezes alguém viu que você está produzindo alguma coisa, que você atua ali com massagem, com massoterapia, que você pode de repente ajudar ela, mas a gente não consegue localizar você direito. Então, às vezes isso facilita. Então, eu tenho o meu pessoal, que é Marcelo Dói, é o meu nome, tá? Onde eu posto as coisas da minha família, agora teve aniversário da minha esposa, né? E esses conteúdos. Então, é fácil de você me achar. E tem esse profissional que a gente acabou abrindo depois que a gente começou a desenvolver os conteúdos, que também é específico para quem procura conteúdos de massoterapia. Então, quem quer ter sucesso na massoterapia. Essa é a ideia, por isso que o nome é desse, Massoterapeuta Sucesso. Né? Então você vai conseguir achar ali esse conteúdo. Então essa é uma estratégia. Rede social, Instagram, né? Procura ali colocar 2 nomes. Já ando pensando nisso mesmo, viu? Muito obrigado. Venho aprendendo muito com vocês. Entendi, me usou como exemplo. É isso mesmo, nada pessoal, é só para ajudar nesse sentido. Porque as pessoas precisam te achar, que nem ó, o Tadeu Luiz colocou aí embaixo. Então eu consigo entender que ele é o Tadeu. Se alguém for procurar, ouviu falar alguma coisa do Tadeu ali, né? Que ele atua com massagem, que ele pode de repente me ajudar a melhorar uma dor. E vai procurar ali Tadeu, né? E ele tem uma vaga imagem de quem ele é, e aí verifica se ele realmente é massoterapeuta, tem que colocar ali na bio. Massoterapeuta, atua com isso, especialista nisso, naquilo, entendeu? Então tem que descrever ali o que você o que você faz, o que você pode ajudar as pessoas, entendeu? E aí coloca o termo, especialista mesmo. Por isso que eu falo que a gente tem que, nesse aspecto ali,
a gente já confundiu tudo aqui. Depois eu vou fazer um resumo e fechar isso também, porque como eu usei o exemplo ali da Jéssica, eu acabei, né, atropelando os conteúdos. Mas tudo está interligado, tudo está interligado. E aí, por exemplo, quando você vai descrever ali o que você faz na BIOS do seu Insta, você coloca o seu nome bem claro e depois você vai descrever o que você faz, tá? E aí, quando você coloca que você é especialista, tem que ser de acordo com aquele nicho que você escolheu para atuar, né? Então, por exemplo, você quer atender mulheres que querem emagrecer. Ponto. É na área de estética, mas tem a ver com massagem, com massoterapia e terapia manual, né? Ou você quer aparelhos, beleza, também vai para cima. Trabalha nesse sentido, busca formação, cursos nessa área. Drenagem linfática é uma delas, né? Você não vai acabar fugindo totalmente da terapia manual, por mais que você utilize aparelhos, tá? Agora, por exemplo, que nem aqui, eu vi que teve uma pessoa que colocou reflexologia e a Edneia falou que prefere o shiatsu, tá? Prefere o shiatsu. Beleza, então vamos estudar o shiatsu, vamos, né, partir para cima, mas coloca lá, especialista em shiatsu. Por quê? Porque você estuda shiatsu. Então você vai começar a estudar, se dedicar ali no shiatsu, né, o spa terapêutico D'Ambrosio. Então quando você trabalha com spas, aí você pode trabalhar um conceito mais amplo na sua especialidade. Você vai falar, você quer o quê? Promover bem-estar e qualidade de vida, né, através do quê? De terapias de relaxamento. Então, especialista nesse aspecto, entendeu? Vai lá e coloca que você é específico, que você adora isso. Então, quando você começa a usar esses termos, você começa a ganhar um pouco mais de credibilidade, você gera uma confiança. O que a gente não pode é exagerar, porque isso pode vir a causar o quê? Desconfiança. Sabe quando a pessoa coloca um monte de coisa, e às vezes você pensa assim, essa pessoa não é boa em nada, né? Então a gente sempre tem nesse aspecto que a gente tem que procurar a trabalhar com aquele conceito que eu adoro, que é menos é mais. E aí vem outro aspecto que eu quero abordar com vocês daqui a pouquinho, que é importante na hora da formação, tá? Então quando vocês estão... Vamos resumir aqui o que a gente já falou agora, tá? Escolher as técnicas de acordo com a afinidade, de acordo com aquilo que você gosta de trabalhar. Porque quando você gosta daquilo que você faz, você se dedica mais, você consegue dar prioridade a isso. E isso facilita o desenvolvimento do trabalho, tá? Essa técnica que você tem afinidade tem que estar de acordo com o nicho, porque às vezes não adianta só você amar aquilo que você faz se aquilo não te traz retorno. Então você tem que pensar que essa técnica tem que ter público para isso, né? Ela tem que estar no mercado, ela tem que ter aquele respaldo que vai te dar. Se eu fizer esse curso, eu vou conseguir atender clientes. Por quê? Porque os clientes procuram, gostam desse tipo de serviço. E aí é aquilo que eu falo para vocês, que eu já fiz uns vídeos lá no canal, que eu tenho certeza que a maioria que está aqui comigo agora já assistiu, que eu falo que lá, se você pensar em técnicas corporais que mais saem do mercado, é a massagem clássica, também chamada de massagem relaxante, também chamada de massagem sueca. Essa é a tradicional. Tem gente que chama de massagem anti-estresse, tem gente que chama de massagem terapêutica. Para mim, tudo é a mesma coisa. Lógico que, às vezes, as manobras ou a sequência, ela acaba sendo diferente. Mas, no fundo, não interfere. Por quê? Porque a base dela são os mesmos movimentos. Deslizamento superficial, deslizamento profundo, amassamento, fricção, dígito, pressão, que mais? Vai falar em zigue-zague, outro vai falar em enfleurage, que é o deslizamento, né? Alisamento, eu já vi o termo, mas tudo é a mesma coisa, é a base dali que vai estar dentro dessas manobras da massagem relaxante, da massagem clássica, da massagem sueca, tá? Então, na sua origem, assim, se a gente for ver o termo que o pessoal mais utiliza, é isso. Então, essa em tese, a massagem mais procurada no mundo inteiro. Apesar de eu adorar o shiatsu, né?
Eu confesso que realmente eu acho que a massagem clássica ela é mais procurada. No meu spa, acaba sendo 40% da massagem relaxante e 35% do shiatsu, tá? E o shiatsu é uma outra técnica corporal muito interessante, muito aplicada no mundo inteiro. Se você for no Japão, na China, nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, em qualquer lugar do mundo, na África inclusive, porque eu tenho amigos na África que fez a formação junto comigo lá na Espanha, tá? E lá a técnica chama shiatsu do mesmo jeito. Então, se você for lá na África do Sul, por exemplo, ou na Angola, ou eu esqueci o nome da cidade dele agora, do Sandes, do Moses, mas eu vou procurar, depois eu falo. E se você for lá no espaço terapêutico dele, de massagem, vai estar lá no menu de serviços a palavra shiatsu. Então isso também facilita com que as pessoas se identifiquem com a técnica, tá? E tenham confiança, né? Fala assim, ó, eu conheço o shiatsu. E a vantagem do shiatsu é o quê? Que você faz massagem de roupa. Então mesmo se você está num lugar desconhecido, mas você está querendo relaxar, né? Você não precisa, assim, se expor muito, demais, né? Quando você não tem... Porque quando você conhece a pessoa, você tira a roupa, beleza, porque você confia na pessoa. Você sabe que a pessoa está ali com fins profissionais, terapêuticos, sérios, né, éticos. Mas quando você vai na primeira vez no lugar, nem sempre você tem essa confiança. Então, o shiatsu, ele permite isso, porque você faz de roupa, então você já quebra uma dessas objeções, tá? Então, por isso que eu gosto muito dessas duas técnicas corporais que vão te dar maior rentabilidade, maior possibilidade de mercado. Tem uma terceira corporal, que aí entra para aquelas, principalmente para aquelas pessoas que têm específico público feminino, e pasmem, ó, olha o que eu vou falar, para atletas. Por que atletas? Porque atletas têm muita lesão aguda, E quando você tem lesão aguda, você tem edema. Então, a drenagem linfática manual, ela é perfeita para isso. Você não vai fazer aquela sessão completa de 1 hora de drenagem linfática, mas você precisa ter os conceitos básicos, a teoria, as manobras, né? Conhecer isso para aplicar ali num tornozelo, para aplicar ali num joelho, num ombro, num punho, tá? Nesses momentos que vão afetar ali, vão dar a lesão naquele atleta, por exemplo, né? E aí pode ser atleta profissional ou pode ser atleta amador também, né? Amador. E lógico que as mulheres que têm problema de retenção, homens também, tá? Homens também, mas o público que tem problema de retenção de líquidos, que tem excesso, edema, inchaço, ou, por exemplo, comissários de bordo, que a gente tem no curso lá, Isabel, que sente muitas pernas. E aí entra a questão da drenagem e a reflexologia podal. Que vai te ajudar muito a estimular o corpo como um todo. Como o Tadeu falou aqui, ó, professor, qual a massagem mais completa que existe? Sabemos que a reflexologia podal atinge muitos órgãos do corpo. Sim, né? A reflexologia podal trabalha nesse sentido, sim. E ela vai estimular. Qual que é a diferença entre, por exemplo, você se especializar numa reflexologia podal e numa relaxante ou no shiatsu, tá? Numa dessas duas técnicas. É porque as pessoas sentem a necessidade do toque. Então, às vezes, assim, eu concordo que a reflexologia podal ela é completa e vai trabalhar o corpo como um todo. Mas você vai ficar pressionando só os pés, no máximo até o joelho, como é a minha sequência. A gente vai até o joelho. E aí, a pessoa que vem procurar o seu serviço de massagem exclusivo, ela vai sentir falta do toque no pescoço, no toque no ombro, no toque da lombar, porque psicologicamente, né? E não só psicologicamente, mas a gente tem a necessidade desse toque ali na região que a gente está querendo receber a massagem. Por isso que, a princípio, para você começar, quem está em formação, tá? Pode estudar, fazer o curso de reflexo, mas se você quer entrar na carreira, pensa que você precisa ter uma técnica corporal primeiro, tá? E aí você pode, nesse início, pensar em algo de facial, corporal e dos pés. Aí é perfeito.
né? Você tem 3 técnicas ali que você consegue trabalhar. Dentre essas técnicas, né, que a gente fala, assim, que eu gosto de citar e de apresentar para as pessoas, é a técnica que tem no meu curso Massoterapeuta de Sucesso. É um momento jabazinho assim. Por isso que eu escolhi aquelas técnicas, né? Então você tem lá o shiatsu, tá? Que você trabalha todo o corpo, e a massagem relaxante, a massagem clássica. Tem lá essas 2 técnicas para você aprender. A reflexologia podal é muito interessante como complemento dessas técnicas corporais. Você consegue agregar mais valor ao seu serviço, por isso que ela está lá também, né? E a Quick Massagem, eu gosto de ensinar ela, por quê? Porque ela é muito coringa e ela te dá possibilidades, tá? Para alavancar ali na carreira inicial. Então, por isso que eu gosto muito da Quick Massagem. Eu sei que a maioria de vocês fez a formação comigo, da Quick. E aí eu vou falar um pouquinho ainda sobre isso também aqui nesse início de formação, tá? Que é uma técnica que aí é uma opinião minha, eu particularmente indico muito nessa formação a técnica da Quick. Dentro do meu curso, lógico que existem algumas necessidades a mais. A gente está num processo de evolução, então pode ter certeza que ele vai evoluir muito mais. Então a gente ainda vai ter técnicas como, por exemplo, drenagem linfática, né? Que vai complementar mais para quem tem esse desejo ali do público feminino também, entendeu? Isso. E aí, né, Edné, momento jabá mesmo, né? Explicando para vocês, até justificando por que eu escolhi essas técnicas no curso para quem realmente também gosta ou tá nessa fase de formação, tá bom? Isso aí. Tadeu tá falando aqui. Ah, professor, o senhor é demais, o senhor é um professor... Eu que agradeço a oportunidade, viu, Tadeus? Eu que agradeço de estar podendo ajudar, acompanhando aí, essa é a ideia, tá? Então, se a gente for pensar nesse aspecto ali na questão das técnicas, essas são as técnicas mais importantes, tá? Shiatsu, clássica, relaxante, anti-estresse, sueca. Você tem... você viu que a diferença da técnica do shiatsu e da técnica da massagem tradicional, ela tem várias formas de você chamar, então cada lugar chama de um jeito, e isso às vezes acaba assim, fazendo com que as pessoas não entendam. Mas como são termos fáceis, assim, a massagem relaxante, né? O que você pensa que é uma massagem relaxante? É uma massagem que faz o relaxamento. Massagem anti-estresse, massagem que vai aliviar o estresse. Massagem sueca, aí é diferente, né? Mas é de origem do professor da Suécia, Peter Heering, né? Que foi um dos precursores nesse aspecto de ensinar, de formatar, de formatar de maneira mais sequencial os movimentos para a prática da massagem clássica, na verdade, tá? E então, nesse aspecto, assim, é muito fácil da gente entender. Ela tem essa proximidade das pessoas, tá? Então, por isso que também ela é muito conhecida, tá ok? Depois, a reflexologia podal, ela vem em terceiro ali em procura das pessoas. Por quê? Porque o pé realmente ganhou essa ideia, essa repercussão de que ela estimula o corpo todo. E, de fato, ela estimula. Então, você fazendo a pressão correta, você consegue estimular, através dos pés, todo o nosso corpo. E isso é muito bacana, principalmente no sentido de promover ali uma estimulação para o melhor funcionamento natural do organismo, que é, na verdade, o conceito básico da massagem: prevenção. Prevenção, tá? Então, quando a gente pensa em massagem, quando a gente pensa em massoterapia, a gente pode pensar em aliviar a dor das pessoas, mas a gente tem que pensar que o principal objetivo das massagens são promover prevenção, qualidade de vida, bem-estar, tá? Não necessariamente só aliviar a dor. Quando você foca na prevenção, você começa a ter uma percepção de que o seu trabalho fica mais fácil, né? É muito mais fácil atender uma pessoa que está saudável, que não tem dor, tá? Mas trabalha bastante, mas que vive em constante ambiente estressante,
Por quê? Porque os seus resultados vão ser sempre positivos, né? Então eu sempre falo assim, é muito mais fácil atender uma pessoa sem dor. A chance dele reclamar do seu trabalho é muito menor. Então pensa nisso também. Então, primeiro, voltando para o resumo, as técnicas que eu falei para vocês que são importantes: shiatsu, massagem clássica, massagem relaxante, quick massagem, reflexologia podal, drenagem linfática. Então essas 5 técnicas são as minhas dicas para quem está na fase de formação, para quem quer entrar na fase de formação da massoterapia, que quer entrar nessa área, tá? Depois disso, a gente falou um pouquinho sobre o nicho, o foco. Você tem que definir um foco, tá? Um nicho, público-alvo que você quer atender e se especializar nisso. Por quê? Porque não adianta você ser bom em tudo, tá? E não ser especialista, não ser expert em nada. Entendeu? Você, hoje em dia no mercado, né, você tem que ser bom, expert, especialista em uma área, pelo menos, tá? Mas dominar um pouco de tudo. Tá? É a mesma coisa que acontece comigo. Eu sou bom no shiatsu, na quiropraxia, e eu procuro desenvolver um pouquinho agora a acupuntura, tá? Estou estudando. Já tem um tempo, mas né, a gente ainda está estudando. Agora, eu tenho uma ideia de muitas outras técnicas, né? A gente não fica parado no mercado. A gente tem conhecimento de aurículo, tem conhecimento de reflexo, tem conhecimento de tuiná, tem conhecimento de chantala, tem conhecimento de quick, tem conhecimento de diversas outras técnicas, de cromo, conhecimento básico de aroma, conhecimento básico de florais, conhecimento básico de, sei lá, de várias técnicas, de reiki, coisas diferentes, mas que a gente precisa também procurar conhecer, estudar, mas foca naquela área que você pretende atuar, tá? Foca ali na área que você pretende atuar. Repete as massagens. Ó, as massagens: shiatsu, massagem clássica, massagem relaxante ou massagem sueca. Eu particularmente gosto também da drenagem linfática corporal porque tem bastante nicho para isso, público-alvo para isso, pessoas que procuram esse tipo de serviço. E aí você pode complementar com a quick massagem, porque eu considero uma técnica coringa, e a reflexologia podal, né, para atuar ali na área da massoterapia, para começar na formação. Tá? E aí você tem que depois se especializar em uma área, se dedicar bastante nisso, para que você consiga ser referência nessa técnica. Mas estude também outras para complementar o seu trabalho e permitir que você tenha resultados. A gente sabe que não existe uma técnica exclusiva que vai resolver todos os seus problemas. Mas na hora de você divulgar o seu trabalho, fica muito mais fácil você ser referência em alguma área, tá? Nem que seja, ou seja, o pessoal também chama essa massagem relaxante ou clássica de massagem terapêutica, tá? Pode ser chamada de massagem terapêutica também, entendeu? Então por isso que você pode trabalhar e ser especialista em massagem terapêutica, não tem problema nenhum, tá? Eu tenho dificuldades em me colocar num nicho, o Lenon. Tem que buscar a sua especialidade, tá? Tem que focar ali. E vou dar exemplos de nicho daqui a pouquinho. A Catinha está falando das técnicas ainda: shiatsu, massagem relaxante, drenagem linfática. As duas, professor. Não entendi, Catinha. Não entendi o que é as duas, mas assim, shiatsu é isso mesmo, massagem relaxante, drenagem linfática, reflexologia podal e quick são as 5 que eu falei aqui, tá? Que eu mais gosto. Florais. Vai estar gravado sim, tá, Bia? O Lenon estava falando do nicho. Então, como a gente passou dessa fase das técnicas, vamos lá trabalhar o nicho. Quais são os nichos que existem, né? Público-alvo que existe na massoterapia? O principal é alívio de dor. Então, se você gosta da terapêutica, do shiatsu, por exemplo, você consegue focar bastante no nicho de dor. E dor é uma coisa assim que todo mundo sente. Que todo mundo sente, tá? Principalmente aonde? Na coluna. Pescoço e lombar, tá? Pescoço e lombar.
pescoço e na região aqui lombar. Então isso é um nicho que você pode trabalhar. E aí você vai estudar tudo isso, desde a anatomia, desde a técnica, quais movimentos, quais manobras que você tem que ter para poder ajudar essas pessoas. E vai focar nisso, vai estudar, vai desenvolver, vai aprender novas manobras. E aí não precisa ser, por exemplo, exclusivo de uma técnica. Você pode misturar técnicas. Então você faz a massagem relaxante, traços, por exemplo, com o shiatsu, com a digitopressão, por exemplo, né? E aí você acrescenta ainda ventosa, você pode acrescentar aurículo, você vai trabalhando, você pode usar pistola de massagem, né, que para fazer um movimento um pouco mais intenso ali. Então, existem vários recursos que você pode estar utilizando. Então, por isso que eu falo que quando você define um nicho, um foco, ali, ó, se você está em dor, se você gosta da área de dor, por exemplo, eu já dei essas dicas. O que você vai ter que estudar? Massagem terapêutica, shiatsu, ventosa, auriculoterapia, né? Essas técnicas vão te ajudar muito para poder trabalhar no nicho de dor, por exemplo, tá? Agora você quer trabalhar com estética, na área de emagrecimento, você vai ter que partir para a drenagem linfática, né? Vai ter que ter a drenagem linfática, você vai ter que ter uma modeladora, tá? Nesse sentido, né? Você vai ter que ter ali, de repente, uma bambu terapia, né? Agora você gosta de algo mais holístico, mais zen. E aí você pode trabalhar com a massagem relaxante, e aí você vai acrescentar umas pedras quentes, né? Uma terapia com pedras quentes, umas pindas chinesas, massagem com vela, entendeu? Então, de acordo com o foco que você vai estar trabalhando, mas a massagem relaxante está lá, tá? E aí você vai trabalhando nesse sentido, tá bom? Eu acho que isso ajuda a gente a ter um foco melhor. Por isso que o nicho é importante, a gente está decidindo, tá? O nicho de você entrar ali e conseguir trabalhar de maneira mais específica, ele te orienta tudo, em todo esse aspecto. E aí, quando você começa a ser referência nisso, fica muito mais fácil de você conquistar clientes também, tá? Isso. A diferença de Quick Massage e Shiatsu. Quick Massage é aquela técnica aplicada na cadeira. E ela é quick, ela é rápida. Então dura ali 10, 15, 20, no máximo 30 minutos. E o Shiatsu já é corporal, que vai trabalhar o corpo todo e, de modo geral, ela tem 1 hora de duração, tá, Catinha? O Tadeu, vou me especializar em uma, mas vou querer dominar outras, para que eu faça com excelência. É isso mesmo, Tadeu, esse é o caminho, tá? Principalmente aí nessa fase, tem que aproveitar. Sheila falando aqui. Professor, tenho um pouco de dificuldade com as manobras para trabalhar com a massagem no músculo do pescoço. Tem o meu vídeo, turbine sua quick massagem ou turbine o seu shiatsu, que eu explico ali o pescoço, como trabalhar. 3 linhas, lembra do pescoço? As 3 linhas. Pode trabalhar tranquilamente o que você viu lá no curso de quick, que vai dar certo, tá? Pode ficar tranquilo. A Edneia, só que tem um porém. Misturando técnicas, não vamos ter um retorno de qual foi eficaz para o cliente? Sim, a gente não tem certeza. Mas o que importa? A gente saber qual técnica é melhor ou o resultado no cliente. Entendeu, Edneia? No começo, que nem eu como professor, eu tenho essa preocupação de saber se o shiatsu é melhor ou não. Né? Qual técnica é melhor? A base dela, eu tenho essa necessidade de entender melhor. Então, quando eu estou lá na fase sensei, aí eu tenho que me preocupar com isso. Quando você está na fase de formação iniciante, o importante é você ter resultado com o seu cliente. Não importa qual técnica que você usa. Entendeu? Então, tenta focar nesse aspecto. Lógico, se você conseguir ali ir associando, evoluindo, estudando, né, e praticando, com o tempo você vai desenvolver isso. Você mesmo vai conseguir diferenciar isso, tá? E o que você pode fazer também, quando você já tem uma prática e você já tem bastante clientes, você testa uma técnica, testa outra, lógico, de acordo com a sua percepção que vai ser melhor. Então você avaliou, conversou com o cliente, ele falou que tem uma dor assim, assim, assado, falou, pô, eu vou começar com shiatsu, beleza. Ah, mas ele tem muita sensibilidade, ele está sentindo muita dor.
Então eu não consigo fazer muita pressão, muita dígito pressão. Aí eu tenho que trabalhar com a relaxante. Então essa flexibilidade você tem que ter e conseguir enxergar e se adaptar ali ao que o seu cliente precisa. Por isso que misturar as técnicas não é pecado e você deve ter essa possibilidade, esse pensamento, esse raciocínio para poder ter o melhor resultado ali para o cliente, entendeu? Isso. Olha lá o Rodrigues falando, muito boas dicas, legal. Muito bom. As distinções, tantas opções, às vezes nos perdemos. É verdade, tem várias opções de massagem, né? Massoterapia clínica é um nicho? É um nicho, é um nicho. Só que aí é um nicho muito amplo, né? É um nicho muito amplo. Clínica dá a ideia de massoterapia de massagem terapêutica. Então, dentro ainda da clínica, você tem que escolher uma área. Por exemplo, se é dor, se é estresse, se é, sei lá, geralmente, né, dentro da clínica você vai trabalhar dor e estresse. De repente você pode trabalhar os dois nichos, focar nesses dois conteúdos. Então, o seu geral é massoterapia clínica, com foco em pacientes com estresse, com ansiedade e dor, por exemplo. Esse é um foco. E aí você vai estudar bastante esses dois conteúdos. Entendeu? A Vilma está falando aqui, ó. Professor, gostaria de atuar na área de massoterapia. Eu fiz cirurgia em túnel do carpo. Isso pode me prejudicar? Pode sim, Vilma. Você precisa entender que a massoterapia precisa da mão. Agora, existem outras técnicas hoje que permitem que você atue dentro da grande área da massoterapia que vai exigir menos do seu corpo. Como, por exemplo, uma cromoterapia, como, por exemplo, um reiki, como, por exemplo, uma aromaterapia, tá? Então, às vezes dá pra gente pensar nesse aspecto, ou uma massagem com pedras quentes, tá? Então, às vezes dá pra pensar nesse aspecto que dá pra gente trabalhar nesse sentido. Isso também é um pensamento interessante. Eu só respondi isso porque dá uma brecha pra gente falar desse outro tema, que é o nosso corpo, cuidado com o nosso corpo, né? E eu vou comentar um pouquinho ainda sobre isso, tá? O shiatsu dura 1 hora. Então o shiatsu dura em tempo de 1 hora na cadeira. Não, o shiatsu a gente não faz na cadeira, a gente faz na maca ou no tatame ou no chão, entendeu? No tatame, no chão ou na maca. Não faz na cadeira. Eu até posso fazer ali, mas não é adequado, porque no shiatsu eu trabalho o corpo inteiro, pernas e tudo mais. E na minha quick eu não trabalho perna na quick massagem, tá? Professor, as que me adapto mesmo são a massagem desportiva e relaxante. Perfeito, Jorge. Eu vou falar um pouquinho da massagem esportiva, vai ser um tema que eu vou abordar em homenagem às Olimpíadas. Eu até tenho a camisa do time Brasil, que eu comprei quando eu fui voluntário nas Olimpíadas do Rio de 2016. Né? Vou fazer até um TBT sobre ele esses dias, quando eu fui voluntário no setor de massoterapia. Muito bacana, tá? Sheila, vou ver o vídeo novamente. Quick mesmo sendo 10 minutos. Isso, quick mesmo sendo 10 minutos. Tá? Não, você vai fazer a sequência que a gente aprendeu lá no curso, tá? Qualquer coisa depois me manda mensagem, tá bom? Bom, pessoal, ó, então, dentro das estratégias, escolha a técnica adequada, que você tem mais afinidade. Essas técnicas precisam ter relação com o seu público-alvo, com a sua afinidade, tá? Pensa nisso, porque a gente precisa ter essa ideia e ser bom, excelente, expert, referência em uma ou duas técnicas, mas ter que ter conhecimento de outras técnicas que te ajudam a dar mais resultado no seu atendimento, tá? Então isso é fundamental nessa fase de formação. E uma outra coisa que eu quero abordar aqui na fase de formação é que você precisa praticar. Precisa praticar muito. Precisa praticar muito. Quanto mais você praticar,
melhor profissional você vai se tornar. Pode ter certeza disso. Aquilo que eu já falei também para vocês várias vezes. Eu tive que aprender na marra. E eu atendia 10, 12 clientes por dia. Então, em um mês, eu já tinha atendido mais de 300 clientes. Porque eu trabalhava quase todos os dias no Japão. Então, era uma coisa assim de louco. Mas isso me tornou um profissional muito melhor, muito mais rápido. Então, hoje, quando você está treinando aqui, às vezes assim, eu penso que eu atendia, eu falando pra você, 15 clientes por dia, 15 de 30 minutos. 15 clientes por dia de 30 minutos. E eu tô falando, eu peço para vocês atenderem 2 pessoas por dia, quando vocês estão praticando de 1 hora, tá? Ou pelo menos uma pessoa por dia de 1 hora. Então, tentem seguir esse passo. Em um mês, vocês vão ter feito pelo menos 30 atendimentos. Em 2 meses, pelo menos 60, 50 atendimentos. E esse é o tempo que eu acredito necessário para que você consiga ter autoconfiança suficiente para passar para a fase iniciante. Então, o que eu gosto de colocar aqui um passo específico para vocês é que vocês precisam praticar muito, praticar bastante. E isso indica que é no mínimo 1 a 2 atendimentos gratuitos, tá? Completos durante a sua formação. Tem que praticar isso, que vai demorar de 1 a 2 meses. A partir de 30 atendimentos, você já começa a ter uma confiança maior. Quando você completar 50, você vai estar pronto para começar a receber atendimentos pagos, a fazer atendimentos pagos. Isso quando você está na formação cru, você está começando ali. Então não esqueçam, ou de uma técnica nova, tá? Então, por exemplo, você já tem a massagem relaxante no seu currículo, você está fazendo um curso de shiatsu, pensa que você tem que fazer 50 atendimentos gratuitos completos da técnica de shiatsu para começar a atender, porque se você fizer isso, você vai ter confiança, você vai ter a sequência já na sua memória, você já sabe o que você tem que fazer a cada passo, você vai ter o ritmo e a postura mais adequada para praticar a técnica. Então, a chance de você ter um resultado melhor naquele atendimento, no próximo atendimento, vai ser muito maior. Então, a sua 51ª sessão vai ser realmente aquela sessão que vai mudar a sua carreira, que você vai começar a cobrar e vai começar a ter o retorno, e você vai entrar, por exemplo, na fase iniciante da técnica X, Y ou Z, tá bom? Teve algumas perguntas aqui, ó. A diferença do shiatsu é que não precisa tirar a roupa. Sim, eu fiquei sabendo que hoje em dia tem alguns lugares que aplicam o shiatsu sem roupa, mas a princípio, ainda no Japão, na sua origem, é feito com roupa, tá bom? Professor, essa questão do cliente tirar a roupa ou não, dicas por utilizar. Vou falar na próxima live, tá, Diana? Na próxima a gente fala sobre isso também. Edneia, igual os médicos, todos aprendem o mesmo, mas se especializam em alguma área do corpo. A gente precisa ter ideia de que a gente tem que tratar o ser humano como um todo, mas a gente pode se especializar em alguma técnica, tá? Não em áreas, tá? Não adianta eu estudar só ali, por exemplo, ombro, só pescoço. Na massoterapia isso não adianta nada, tá? Eu tenho que especializar numa técnica que vai trabalhar ali o corpo todo. Ainda não fiz a massagem modeladora, gostaria de ver se ela é dolorida para o cliente. Não deve ser dolorida, nenhuma massagem deve ser dolorida. Lógico que a modeladora tem algumas exceções, mas ela não deve, né? O profissional tem que respeitar o limite ali da pessoa. Legal, legal. Ó, a próxima live vai ser segunda-feira que vem, às 10 horas da manhã. Sempre eu trabalho nesse horário. Hoje eu entrei um pouquinho mais tarde, vou falar um pouquinho mais. Mas basicamente a gente já está encerrando hoje. E vou resumir de novo aqui no final, tá? Nos últimos minutos aqui da live, para que a gente consiga, tá? Entender melhor isso. Então, para quem está na fase de formação, em termos de estratégias, nessa fase, para conseguir evoluir mais rápido para a fase iniciante, o que eu considero importante? Você escolher técnicas que tenham públicos para serem aplicadas na prática. Então não adianta você
querer ficar imaginando, eu amo determinada técnica lá, inovadora, mas que não tem público para isso. Então foca naquilo que tem retorno, para que você consiga ver resultados práticos. Isso é fundamental. Na minha opinião, eu gosto de pessoas que trabalham com a massagem relaxante, costumam ter resultados melhores, tá? Massagem clássica, massagem relaxante, massagem terapêutica. Shiatsu corporal e facial. Você também tem a reflexologia podal, a quick massage, que é uma técnica coringa que te permite entrar em vários mercados de eventos, tá? E você tem também o quê? Você tem também a drenagem linfática, que também tem um grande público que procura a drenagem linfática, tá? Além das técnicas, você precisa também definir qual dessas técnicas você tem mais afinidade, tá? E que você vai ser especialista, você vai se tornar um expert, você vai estudar essa técnica a fundo, tá? Para poder se especializar nela, ser referência nessa técnica. Eu sei que no começo não é, mas esse processo inicia na formação. Quando você está em formação, você tem que buscar isso. Você pode mudar depois, lógico que pode, mas nessa fase você tem que focar ali, tá? Mas você não pode esquecer que você precisa de outras técnicas de base para te ajudar a ter mais retorno, tá bom? Então, foca nisso. Escolha um nicho de atendimento, um público de dor, público feminino, público gestante, público idoso. Ah, não, eu quero trabalhar só com crianças. Ah, não, eu quero trabalhar só com trabalhador, né, empresas, tá? Ah, não, eu quero trabalhar só com atletas, corredores amadores, vou trabalhar em evento. Pandemia tá parando um pouquinho isso, mas tem tudo isso. Eu quero trabalhar com corredor, eu quero trabalhar com, sei lá, idade, adultos, né, com dores, com insônia. Eu quero trabalhar com pessoas com insônia. Eu quero trabalhar com pessoas para alívio de estresse. Eu quero trabalhar com pessoas que querem emagrecer. Né? Então você vai definir esse público também, porque isso te ajuda muito a ter foco. E aí você fala melhor com essas pessoas e consegue chamar a atenção delas para o seu trabalho, para o seu atendimento. E eu comentei hoje com vocês, arrumar o Instagram. Tem que ser um nome fácil, que as pessoas consigam se identificar. Então, por exemplo, o meu nome, Marcelo Dói. Então, se a pessoa ouviu falar de Marcelo Dói, ela já vai achar ali o meu espaço tranquilo, né? Ela vai achar meu nome, tranquilo. Se você colocar também, é um profissional, você tem que ter uma conta profissional, uma conta aberta para as pessoas irem entrando no seu perfil, né? E somarem ali, começarem a seguir você, independente se você aceitar ou não, entendeu? Por isso que tem esse outro perfil, massoterapeuta de sucesso. Então, porque quem quer ter sucesso na massoterapia vai achar o meu perfil. Entendeu? Lógico que existe toda aquela coisa de algoritmo, das pessoas irem procurar e tudo mais, mas né, quando você coloca o nome correto, mais fácil, as pessoas também acham você mais fácil, tá? Então isso tudo colabora bastante. E no seu perfil, escreva qual especialidade você é, qual técnica que você atua, quem você gosta de trabalhar, quais as pessoas que você atende, quais os tipos de clientes que você atende. Isso também ajuda bastante nessa fase de formação já, tá? E para fechar, aquilo que eu falei para vocês, eu quero que vocês pratiquem a técnica pelo menos 1 a 2 vezes por dia. 1 a 2 vezes por dia. O que representa uma quantidade de atendimentos muito significativa após 2 meses de trabalho. Então, com 2 meses, vocês vão estar pronto para dar aquele próximo passo e começar a cobrar a respeito dessa técnica, a prática dessa técnica. Isso, eu estou falando no mínimo o que eu considero ideal. Algumas pessoas conseguem fazer isso muito antes. E em termos de números, para didaticamente facilitar o entendimento, eu acredito que após 50 atendimentos gratuitos e completos, controlando o tempo e perguntando para o cliente como que foi a massagem, se foi boa, e melhorando a cada atendimento, tá? A partir da 51ª sessão,
você já pode se considerar um profissional iniciante daquela técnica. Você não está mais em formação e você já é o iniciante e já pode começar a cobrar para atender as pessoas com essa respectiva técnica, tá? Então, esse é o mínimo que eu considero importante, que eu trabalho nesse aspecto. Tudo bem? Então, pessoal, vai ficar gravado. Então, esse foi o resumo do que a gente falou hoje. Falamos tudo a respeito das estratégias? Ainda não. Tem muita coisa para conversar que eu não consegui falar aqui para vocês, mas que eu gostaria de comentar e a gente vai falar ainda mais para frente, tá bom? Não se preocupem, vai ficar gravada lá no IGTV. Eu tenho que estar indo, só vou responder aqui algumas perguntinhas diretas, tá? Obrigado, a Sheila agradeceu, a Tereza também agradeceu, mas trabalhar com um grupo de massagens e pessoas diferentes, o professor acha que é mais difícil? Não que eu ache mais difícil, mas no começo sim, tá? No começo é um pouco mais difícil, quando você fica muito abrangente, muito geral. É mais fácil você começar focado, e aí com o tempo você vai ampliando o seu nicho de atuação. Tá? Começa mais focado e depois amplia. É mais fácil de você trabalhar desse jeito, tá? Por que que eu acho mais fácil? Porque você consegue se conectar melhor com o seu público-alvo. As pessoas vão entender mais fácil o que você... Quando você faz muita coisa, as pessoas se perdem nisso. E aí, de repente, esquece até o que você faz realmente de fato, sabe? Pelo simples toque, né? As pessoas estão tão sedentas disso, já alivia de pegar as mãos. Isso, bom dia, Marquinhos. Vamos tirar fotos de quando tivermos alguma técnica e marcar o professor com a hashtag. Pode fazer isso mesmo, Edneia. Pode estar fazendo isso, por favor. Principalmente lá do curso do workshop, tá? Pois perdi quase tudo. Vai ficar gravado sim, tá, Marquinhos? Eu vi lá a sua mensagem, eu fico muito feliz com isso, tá, Marquinhos? Que vocês têm conseguindo, né, abrir o espaço, seguir o caminho. Qualquer dúvida, manda lá no direct que a gente vai te ajudando o máximo possível. O Alisson Costa, comecei a colocar em prática tudo que aprendi. Legal, tem que pôr em prática mesmo. Isso. 21h30, tamo lá. O que podemos botar nessa fase de formação, já que o Instagram já vai estar lá na conta comercial? A respeito do público, então se você quer trabalhar com dor, né, por exemplo, você pode postar sobre hernia de disco, você pode postar sobre dor no pescoço, dor na lombar, sobre tudo isso, essa questão de dores. Se você quer trabalhar com emagrecimento, o que a pessoa tem que fazer para emagrecer? Se você quer trabalhar facial, rugas faciais, envelhecimento, o que é bom para o envelhecimento, tudo nesse aspecto. A Celi, não falou muito hoje, né, Celi? Bom dia. Quanto tempo vai durar o curso da turma 2? Em torno ali de 2 meses também, tá? E aí provavelmente daqui, né, esse tempo mais ou menos é que a gente vai poder estar abrindo a próxima turma, tá ok? Mas a gente vai divulgar aqui quando for abrir, tá? Tchau, tchau, pessoal. A gente vai continuar com esse tema ainda. Não consegui esgotar as estratégias, então a gente ainda vai falar mais sobre elas, tá? Abraços e tchau, tchau.